Dia de Folga chega como um filme aparentemente simples, mas que opera em camadas. É comédia, drama e um estudo de personagens sobre exaustão, escolhas e pequenas liberdades da vida cotidiana. A história acompanha Rafael, um homem comum que resolve tirar um dia de folga sem avisar seu chefe. O argumento usa esse dia isolado como microcosmo para examinar pressões sociais, trabalho, família, relacionamentos e expectativa de produtividade, e o resultado é, ao mesmo tempo, identificável e ambíguo. Roteiro e estrutura. O roteiro opta por uma estrutura de um único dia, com episódios curtos que se conectam por pequenas coincidências e encontros casuais. Essa escolha é brilhante quando funciona, cria imediata identificação e senso de urgência. Por outro lado, a limitação temporal exige economia narrativa, e o filme oscila entre cenas profundamente trabalhadas e outras que soam descartáveis. A trama central é direta, mas muitos subplots são tratados de forma simbólica, funcionam mais como comentários sociais do que arcos completos, o que pode frustrar quem espera resoluções claras. Personagens e atuações. O protagonista entrega a melhor performance do filme, uma interpretação com nuances, que equilibra humor seco, cansaço profundo e lampejos de esperança. Os atores coadjuvantes cumprem bem a função de espelhos sociais, colegas de trabalho, familiares e estranhos que Rafael encontra, porém alguns personagens secundários ficam mais como arquétipos do que pessoas plenamente formadas. Isso é uma escolha estilística que possibilita comentários rápidos sobre tipos humanos, mas empobrece a densidade dramática em alguns momentos. Ainda assim, há cenas pontuais em que a química entre intérpretes eleva o material e transforma pequenos diálogos em instantes memoráveis. Direção e ritmo. A direção privilegia plano-sequência curtos e foco em expressões faciais, além de longos silêncios que convidam à introspecção. Visualmente, o filme usa uma paleta urbana e levemente desaturada que reforça o tema da fadiga. O grande problema é o ritmo. Em várias cenas a cadência é irregular, certas sequências se prolongam além do necessário, enquanto outras resoluções chegam cedo demais. Essa oscilação compromete a imersão e pode dividir a audiência entre quem aprecia a contemplação e quem prefere narrativa mais direta. Apesar disso, a mão do diretor é segura em termos de construção de tom e de escolha de encenações que privilegiam o ator. Temas e simbolismo. Os temas centrais: burnout, busca por sentido, pequenas liberdades e a crítica ao culto da produtividade, são pertinentes e bem explorados em diversas passagens. O filme brilha nas pequenas observações, diálogos aparentemente triviais que revelam desesperos cotidianos, um passeio de ônibus que vira conversa filosófica, um encontro no parque que devolve humanidade ao protagonista. Porém, há uma tendência a transformar símbolos em mensagens óbvias em alguns instantes, o que reduz a sutileza do olhar. Quando permite que imagens falem por si, o filme alcança impacto. Quando recorre a exposições verborrágicas, perde força. Trilha sonora e som. A trilha é discreta, muitas vezes acústica, apoiando sem dominar. Em cenas-chave, a música sabe suspender o sentimento e dar dimensão às emoções internas do protagonista. O design de som, com ruídos urbanos, reforça a sensação de sufocamento e rotina. A escolha sonora funciona bem para quem gosta de um acompanhamento sensorial contido, embora alguns espectadores sintam falta de momentos musicais mais marcantes que amplifiquem o clímax emocional. Fotografia e direção de arte. A fotografia usa composições que isolam o personagem no quadro, sublinhando a solidão mesmo em meio à cidade. A direção de arte enfatiza espaços claustrofóbicos, escritório, apartamento, contrastando com sequências ao ar livre que simbolizam possibilidade de escape. A produção acerta ao criar um mundo verossímil e crível, cuidando de detalhes que enriquecem pequenos momentos narrativos, como objetos pessoais que contam história e cenários que respiram autenticidade. Humor e tom. O humor é ácido, muitas vezes nas tiradas do protagonista ou nas situações constrangedoras com colegas e estranhos. O tom flerta entre ironia e melancolia. Essa combinação é, em grande parte, o que dá personalidade ao filme. No entanto, a alternância entre risos e silêncio profundo precisa de equilíbrio, e quando falta, alguns momentos perdem força. A comédia nasce do concreto, observações sociais, microconflitos e tabus do cotidiano, fazendo com que o riso seja frequentemente nervoso ou desconfortável, não apenas leve. Público e recepção. O público tende a se dividir. Uma parte abraça o filme como retrato sincero da vida urbana, elogiando identificação, atuações e olhares sensíveis. Outra parte aponta problemas de ritmo, arcos inacabados e pretensão filosófica. A recepção costuma variar de acordo com a expectativa. Quem busca entretenimento leve pode se frustrar. Quem procura reflexão sobre cotidiano e trabalho encontra material rico para debate.
O filme tem potencial de culto entre públicos jovens, adultos urbanos e trabalhadores cansados, justamente por falar a uma experiência compartilhada. Pontos fortes: item identificação com o tema central, burnout, rotina. Item performance convincente do protagonista. Item momentos de diálogo que atingem emocionalmente. Item fotografia e direção de arte coerentes com a proposta. Item riqueza de pequenos detalhes de mise-en-scène. Pontos fracos: item ritmo irregular e oscilações de cadência. Item personagens secundários pouco desenvolvidos. Item algumas soluções de roteiro forçadas ou simbólicas demais. Item final que pode parecer ambíguo ou apressado para parte do público. Item possível fricção entre expectativa de entretenimento e proposta contemplativa. Cenas que ficam na memória: item o confronto com o chefe, que mistura comédia amarga e indignação. Item um passeio de ônibus, diálogo sincero com um estranho que abre perspectiva. Item a cena no parque, silenciosa, que funciona como núcleo emocional do filme. Item uma sequência noturna em que pequenas decisões cotidianas ganham peso simbólico. Item o desfecho, aberto a interpretações, que gerou debate sobre significado e ética. Impacto e leitura social: dia de folga, coloca na tela questões urgentes, como o trabalho modela a identidade, até que ponto a fuga é válida como autocuidado e onde termina a responsabilidade para com outros. O filme não oferece respostas fáceis, e nessa ausência, convida o público a confrontar suas próprias escolhas. Para alguns, isso é virtude, para outros, frustração. Mas a capacidade do filme de provocar conversa é, inevitavelmente, um de seus maiores trunfos. Análise complementar, detalhes e recomendações. Há várias camadas menores que valem atenção: o uso repetido de elementos visuais, janela, relógio, corredores, que marcam passagem do tempo, a presença recorrente de passos e deslocamentos que simbolizam tentativa de movimento interno, e a forma como a câmera respeita o espaço do ator, permitindo pausas. O diretor optou por não explicar tudo, uma decisão estética que reforça mistério, porém pede paciência ao espectador. Para quem assistir, recomendo foco nas pequenas cenas em que nada acontece, de forma espetacular, porque é ali que reside a força do filme. Para debates, vale discutir representação do trabalho moderno, responsabilidade social e limites entre fuga e autêntica mudança. Comparações rápidas podem ajudar. O filme remete a obras independentes que exploram um único dia para dissecar vidas, lembrando o cinema europeu e produções autorais brasileiras recentes. Se você aprecia filmes contemplativos e performáticos, provavelmente sairá satisfeito. Se prefere narrativa mais direta e soluções claras, prepare-se para frustrações. Por fim, Dia de Folga merece ser visto mais de uma vez. A cada nova exibição, pequenas camadas e escolhas de mise-en-scène se tornam mais evidentes, tornando a experiência cumulativa. É uma obra que se beneficia de conversas após a sessão, justamente onde revela seu maior valor. Desenvolvimento da jornada do protagonista. À medida que Dia de Folga avança, a narrativa se aprofunda na transformação interna de Rafael. A beleza do filme está na forma como ele capta pequenas mudanças de comportamento, um olhar mais demorado, um suspiro alterado, uma pausa antes de responder. Tudo indica alguém que está em conflito entre o que acredita merecer e o que acha que deve fazer. Esse conflito é o motor do filme. Rafael começa o dia decidido a não seguir a rotina. O gesto simples de desligar o despertador e não levantar já simboliza rebelião silenciosa. Essa pequena atitude desencadeia um conjunto de eventos que revelam como sua vida estava mecanizada. Sem obrigações imediatas, ele se vê forçado a confrontar pensamentos que tenta evitar no cotidiano, frustrações acumuladas, oportunidades perdidas, expectativas dos outros e a sensação de que vive no piloto automático. A força emocional do filme está justamente nessa desconstrução gradual. Interações sociais ao longo do dia. O filme constrói encontros ao longo do dia que funcionam como espelhos para Rafael. Cada personagem com quem ele interage representa um tipo de pressão ou possibilidade social. 1. O colega de trabalho tóxico, que tenta manipulá-lo com culpa e lembranças de responsabilidade. 2. A motorista de aplicativo, que fala sobre liberdade e viagens, questionando escolhas. 3. O desconhecido no ônibus, figura quase filosófica, responsável por um dos diálogos mais comentados do filme. 4. O adolescente no parque, que simboliza futuro, inquietação e espontaneidade. 5. A vizinha idosa, que aparece em um momento-chave com um discurso simples, mas emocionalmente forte sobre arrependimentos. Essas interações, por mais breves que sejam, servem para confrontar o protagonista com versões possíveis de si mesmo.
Elas ampliam o tema da identidade e reforçam a ideia de que nossas escolhas, inclusive a de tirar um dia para si, moldam a vida tanto quanto grandes decisões. Construção emocional das cenas silenciosas. Dia de Folga utiliza silêncio como ferramenta dramática. Em várias partes do filme, a ausência de música ou diálogo permite que o espectador sinta a respiração e o cansaço de Rafael. Em termos técnicos, essas pausas funcionam como pontos de respiração narrativa. Alguns espectadores elogiaram muito essa escolha, destacando que ela torna o filme mais humano e contemplativo. Outros criticaram, chamando as pausas de encheção de linguiça. Mas a verdade é que os silêncios são estrategicamente posicionados, ele frente ao espelho, ele sentado na calçada, ele observando o movimento da rua. Esses momentos invocam uma intimidade desconfortável com o espectador, como se estivéssemos diante de alguém que tenta se reencontrar, mas não sabe por onde começar. A evolução visual ao longo do filme. A paleta de cores acompanha a jornada emocional. No início, predominam tons frios, cinzas e azulados, transmitindo desgaste. Conforme o protagonista vai se abrindo para novas sensações, a fotografia discretamente ganha tons mais quentes. Isso não é óbvio ao ponto de parecer didático, mas quem observa percebe a mudança. A direção usa luz natural para reforçar a libertação progressiva do personagem, o sol no parque, a iluminação suave perto do lago, a luz amarelada na cena final. Essa evolução visual ajuda a transmitir que a liberdade não é absoluta, mas é algo que podemos perceber em pequenos detalhes. O filme sugere que momentos de calma podem existir mesmo dentro do caos. As metáforas centrais e como elas influenciam a narrativa. Há 2 objetos simbólicos recorrentes no filme. Item o relógio, representando o tempo perdido e pressão. Item a mochila, representando o peso emocional e responsabilidades. Durante a maior parte do filme, Rafael carrega a mochila como se carregasse o mundo. Em uma sequência marcante, ele a deixa propositalmente em um banco de praça e se afasta. Para muitos críticos, essa é a cena mais simbólica do filme, indicando vontade de largar fardos. Porém, pouco depois ele volta e pega a mochila novamente, o que indica que a fuga completa não é tão simples assim. Esse gesto gerou discussões intensas entre fãs. O relógio, por sua vez, aparece em close-ups repetidos. Em certo momento, Rafael o tira e guarda no bolso, sugerindo que, ao menos temporariamente, não deseja mais ser refém da rotina. Críticas ao segundo ato. O segundo ato do filme costuma gerar debates. Apesar de emocionalmente rico, muitos apontam que marca de seleção a história parece parar, sem avanço narrativo claro. Marca de seleção alguns diálogos são extensos demais. Marca de seleção determinadas metáforas ficam repetitivas. Por outro lado, quem gostou argumenta que marca de seleção o segundo ato é onde o filme ganha profundidade real. Marca de seleção é justamente a lentidão que dá verossimilhança à experiência. Marca de seleção os diálogos longos são essenciais para o arco do protagonista. Em suma, trata-se de uma parte do filme que exige paciência e sensibilidade do espectador. Construção do clímax emocional. No final do segundo ato, há uma sequência noturna que marca o ponto de virada emocional de Rafael. Ele caminha pela cidade, agora vazia, e logo percebe que a solidão da noite amplifica tudo o que sentiu durante o dia. Esse momento mistura trilha suave, câmera lenta e um depoimento interno, e para muitos é o trecho mais poético da obra. Alguns críticos, contudo, chamaram esse clímax de excessivamente melodramático. Essa cena conclui a construção emocional do protagonista e prepara o terreno para o desfecho. O desfecho e sua ambiguidade. A reta final de Dia de Folga é, sem dúvida, o elemento mais debatido entre público e crítica. O filme chega ao seu desfecho sem adotar um grande evento tradicional, não há um acidente, uma revelação chocante, uma tragédia ou um final heróico. Em vez disso, o diretor escolhe um encerramento introspectivo e aberto, deixando claro que o propósito da narrativa não é dar respostas prontas sobre como viver, mas provocar reflexão em quem assiste. No final do filme, Rafael retorna ao seu prédio depois de uma longa caminhada noturna. Ele parece mais calmo, embora claramente ainda carregue dúvidas e medos. A câmera acompanha seu rosto em um plano fechado que dura quase 2 minutos, mostrando microexpressões que sugerem um misto de aceitação e incerteza. Ele respira fundo, olha para cima e sorri de maneira sutil, um sorriso que pode significar resignação, esperança ou apenas cansaço. A chave da cena é a ambiguidade. O filme não revela se a vida dele mudará de verdade no amanhã ou se tudo voltará ao mesmo lugar. Os críticos apontam que esse final reflete o tema central, o dilema da liberdade possível dentro de um sistema que consome o tempo e a energia das pessoas.
O filme não se compromete com um desfecho transformador porque, para muitos, uma transformação real exige mais do que um único dia fora da rotina. Por outro lado, o tom leve da última cena indica que o protagonista encontrou ao menos uma fagulha de clareza, suficiente para continuar. Recepção do público ao final. As reações ao final são divididas em 3 grupos. 1. Os que amaram, dizem que o final é coerente com a proposta e respeita a inteligência do público. 2. Os que acharam bom, mas não satisfatório, gostaram da jornada, mas sentiram falta de algo mais conclusivo. 3. Os que detestaram, afirmam que o encerramento é preguiçoso, meio abrupto e sem peso emocional suficiente. Mesmo entre esses grupos, há consenso de que o final provoca reflexão, especialmente porque funciona como um espelho. Muitos espectadores se veem em Rafael, vivendo um dia de liberdade e depois retornando às mesmas obrigações. A mensagem central sobre o cotidiano. O filme transmite a ideia de que a vida moderna é um ciclo de obrigações que nos anestesia. A rotina automática e repetitiva faz com que deixemos de perceber quem somos e o que queremos. A folga de Rafael, portanto, não é apenas um descanso físico, mas um convite à consciência. Um dos diálogos mais marcantes do filme diz: se você não presta atenção à própria vida, alguém escolhe ela por você. Essa é possivelmente a síntese do tema principal: impacto emocional e identificação. O que torna Dia de Folga tão impactante para muitas pessoas é o fato de que não fala apenas sobre o protagonista, fala sobre todos nós. O filme se apoia na sensação universal de exaustão, no peso das expectativas e na vontade reprimida de escapar. O público destaca, especialmente, a sensação de reconhecimento. Muitos relatam que se viram no personagem porque também trabalham demais, também sentem culpa quando tiram tempo para si, também sonham com um dia de liberdade que nunca chega, também carregam responsabilidades que parecem uma mochila pesada demais. Esse senso de identificação faz com que o filme converse tanto com pessoas jovens quanto com adultos já estabelecidos, trabalhadores, estudantes e até aposentados. O subtexto social. Embora o filme não seja explicitamente político, seu subtexto é profundamente social. Ele critica, de maneira sutil, a lógica produtivista que domina a vida contemporânea. Mostra como a pressão por desempenho afeta a saúde mental, relacionamentos, autoestima e até nossa percepção de tempo. Ao acompanhar Rafael por apenas um dia, o público percebe que a vida inteira dele foi moldada por obrigações, não por escolhas. O filme sugere que isso não é um problema individual, é um fenômeno coletivo. Alguns críticos leram o filme como um comentário sobre a precarização do trabalho, outros, como metáfora sobre depressão funcional, outros ainda, como discussão sobre masculinidade moderna e expectativas sociais de responsabilidade constante. O fato de permitir diferentes interpretações aumenta sua força cultural. Construção simbólica de espaço e tempo. A direção trabalha com a relação entre o protagonista e o ambiente para reforçar a temática do filme. O espaço urbano, com suas ruas lotadas, prédios altos e ruídos constantes, funciona como personagem secundário, opressor e indiferente. Conforme Rafael se afasta temporariamente dessa rotina, passa por espaços como o parque amplo, a praça silenciosa, uma rua vazia à noite, uma lanchonete simples onde conversa com um estranho. Cada lugar parece marcar um estado emocional diferente. O filme utiliza movimentações de câmera lentas para destacar a diferença entre o peso dos espaços fechados, como o escritório, e a respiração dos espaços abertos, como o parque. A trilha sonora e seu papel na narrativa. A trilha sonora merece destaque nessa fase final do filme. Ela surge de forma econômica, mas o suficiente para marcar transições de tom. Durante o clímax emocional, a música é suave e crescente, como se fosse uma espécie de pulsação interna do protagonista. A trilha acompanha o dilema emocional, mas nunca domina a cena, uma escolha que muitos elogiaram por ser sensível e não manipuladora. Ainda assim, alguns espectadores acharam que faltam músicas mais marcantes, capazes de reforçar a catarse emocional do desfecho. Para esses críticos, a trilha funciona bem, porém é tímida demais. Metáforas visuais que retornam no final. No final, 2 elementos simbólicos retornam. Marca de seleção a mochila, agora carregada com mais leveza, porque Rafael organiza seu conteúdo antes de voltar para casa. Marca de seleção o relógio, que ele volta a usar, mas ajusta manualmente antes de colocá-lo no pulso. A mensagem parece ser: voltar para a rotina é inevitável, mas é possível fazê-lo com mais consciência. A metáfora é simples, porém eficaz. O impacto cultural do filme. Ainda que não tenha sido um blockbuster, Dia de Folga conquistou relevância por abordar temas que crescem a cada ano:
ansiedade, burnout, autoconhecimento e a busca por sentido. Nas redes sociais, o filme gerou memes sobre exaustão, debate sobre equilíbrio vida-trabalho, vídeos de pessoas contando seus próprios dias de folga, discussões sobre saúde mental no trabalho, análises interpretativas do final. A obra encontrou espaço principalmente entre jovens adultos de 20 a 40 anos, mas também teve boa recepção entre grupos mais velhos, que se identificaram com o peso das responsabilidades. O impacto emocional do desfecho. A parte final de Dia de Folga é talvez a mais debatida entre espectadores, justamente porque escolhe um caminho ambíguo, que não entrega respostas prontas. O desfecho não é construído como o tradicional clímax cinematográfico. Ao contrário, ele se apresenta como uma espécie de anticlímax, um retorno sutil à realidade. Essa escolha divide opiniões, mas é coerente com a proposta geral do filme. Rafael, depois de um dia inteiro em transformação, precisa lidar com a pergunta que o filme faz desde o começo: o que muda realmente quando a gente muda por dentro? A resposta que o longa traz é amarga e ao mesmo tempo esperançosa. A vida pode até continuar igual, mas nós não somos mais as mesmas pessoas. Essa sensação é transmitida através de imagens, pequenos gestos e, principalmente, através do silêncio do protagonista nas cenas finais. A retomada do cotidiano e o peso das escolhas. No fim, quando Rafael retorna para casa, não há discurso, não há alívio evidente. Ele senta, respira e observa o ambiente. O cenário de sua casa, antes filmado de forma opressiva, agora parece mais leve, mas ainda carregado. A direção faz questão de mostrar que nada no mundo físico mudou. Objetos continuam nos mesmos lugares, a luz continua a mesma, e o silêncio é o mesmo silêncio com o qual ele lidava antes. A mudança é interna, mas o filme problematiza essa ideia ao mostrar que mudanças internas não resolvem tudo. Não se trata de um final otimista clássico, e isso deixa muita gente confusa. Mas é justamente essa ambivalência que dá força ao desfecho. O protagonista deu um passo, mas apenas um. E esse único passo, no contexto emocional do filme, já é enorme. Uma questão central: ele vai mudar de vida ou voltar ao mesmo? A grande pergunta do público é: mas afinal, ele volta ao trabalho? Ele decide viver diferente? O filme não responde explicitamente, e essa decisão é estratégica. Para muitos críticos, esse final aberto é o acerto mais ousado do filme. Ele obriga o espectador a refletir sobre sua própria vida. Decisões pequenas podem nos transformar, mas só têm impacto real quando se repetem. O público mais acostumado a finais fechados demonstra frustração, dizendo que não aconteceu nada. Já o público que gosta de cinema contemplativo vê no final um espelho da vida real. Raramente grandes mudanças acontecem em um único dia, mas esse dia pode ser o começo de algo maior. Interpretações possíveis do final. Críticos e fãs costumam dividir suas interpretações em 3 linhas principais. 1. Interpretação otimista. Rafael voltará à rotina, mas agora com consciência maior sobre si mesmo, pronto para buscar mudanças reais. O dia de folga foi o despertar de uma nova fase. 2. Interpretação pessimista. Ele não mudou o suficiente. Vai recomeçar a mesma vida, com a mesma exaustão, apenas carregando mais um dia estranho para lembrar. 3. Interpretação filosófica. O final sugere que a vida é feita de microtransformações, não grandes revoluções. Nada muda visivelmente, mas algo mudou essencialmente. O filme não aponta qual é a certa, o que reforça seu caráter existencial. A relação com os personagens secundários no final. O desfecho também revisita, ainda que de maneira sutil, as figuras encontradas ao longo do dia. Mesmo que elas não apareçam novamente, a montagem final faz paralelos entre o protagonista e as pequenas lições que cada pessoa trouxe a ele. É como se cada encontro deixasse um traço invisível, um conselho, uma dúvida, um incômodo. Todos esses elementos se acumulam e geram a sensação de transformação psicológica. Esse é um ponto muito elogiado pela crítica. O filme dá valor aos encontros humanos, mesmo os breves. Ninguém passa ileso pelos outros. A polêmica sobre o final ambíguo. Entre o público, especialmente nas redes sociais, o final gerou 2 grandes frentes. 1. Os que adoraram a ambiguidade. Item chamam o final de realista, humano, poético. Item acreditam que respostas literais tirariam força da obra. Item veem o final aberto como convite à reflexão. 2. Os que detestaram o final. Item dizem que o filme não termina, apenas para. Item sentiram que faltou coragem narrativa. Item acham que o diretor construiu tensão para nada. Essa divisão é comum em filmes autorais, mas aqui ela foi mais intensa pela expectativa criada por trailers, que sugeriam uma história mais clara do que a obra realmente entrega.
O simbolismo final dos objetos. 2 símbolos reaparecem no final. 1. O relógio, agora fora do pulso. 2. A mochila, colocada no chão ao lado do protagonista. O relógio fora do pulso é o símbolo mais direto do filme. Ele indica que Rafael reconhece a opressão do tempo e decide, nem que por alguns minutos, desligar-se da obrigação de correr. Já a mochila no chão simboliza que, embora ainda carregue seus fardos, ele agora os observa de fora, com mais consciência. Alguns críticos interpretaram essa cena final como representação de alguém que ainda precisa entender como viver, sem a ilusão de que basta um dia diferente para resolver tudo. A mensagem social nas cenas finais. O filme reforça uma crítica social. A sociedade moderna cobra que qualquer mudança seja imediata, visível, performática. Mas aqui a mudança é silenciosa, quase imperceptível. Isso carrega uma crítica profunda à cultura atual de produtividade, que transforma até o descanso em obrigação. A cena final, ao não mostrar grande transformação, denuncia essa ideia de transformação instantânea. Muitas vezes, mudança é apenas um pequeno desvio de rotina, e o filme assume isso como verdade emocional. O impacto do final no público mais jovem e no público mais velho. Curiosamente, a recepção ao final varia por faixa etária. Marca de seleção: jovens adultos, 18, 30, tendem a ver o filme como um recorte da própria vida. Gostam do final por parecer verdadeiro e não idealizado. Marca de seleção: adultos mais velhos, 30, 50, reclamam mais da falta de conclusão. Querem ver consequências, escolhas claras e resoluções. Marca de seleção: público mais velho, 50 a mais, costuma ter reação mista. Alguns enxergam poesia, outros veem falta de propósito. Essa variação mostra como o filme toca em experiências universais, mas cada geração interpreta fadiga e liberdade de forma diferente. A última imagem do filme. A última imagem, Rafael sentado, respirando profundamente, olhando para algo fora da câmera, é proposital. Não sabemos o que ele vê. Pode ser a porta da casa. Pode ser a janela. Pode ser nada. O fato de não mostrar reforça a ideia de que o filme não quer conduzir a interpretação, mas sim permitir que o público projete suas próprias respostas. Essa forma de encerrar lembra filmes de cinema independente europeu, dando um tom mais autoral e menos comercial. Reações do público após o lançamento. Quando Dia de Folga estreou, as reações do público foram intensas e amplamente debatidas nas redes sociais. O filme não passou despercebido, mesmo quem não gostou acabou comentando. A comoção se deve ao fato de que a obra toca em um ponto sensível da sociedade atual, a sobrecarga emocional e mental causada por trabalho, responsabilidades familiares, cobranças internas e a sensação permanente de estar correndo contra o tempo. Houve 3 grupos de espectadores claramente distintos. 1. Os que amaram profundamente. Esses celebraram o filme como um retrato legítimo e honesto da vida moderna. Muitos relataram que se viram totalmente no protagonista, especialmente em suas pausas, suas dúvidas e seu cansaço. Alguns chegaram a chamar o filme de importante, necessário ou espelho social. 2. Os que gostaram, mas com ressalvas. Esse grupo elogiou diálogos, fotografia e atuação do protagonista, mas apontou problemas de ritmo e um excesso de simbolismos que, para eles, enfraquece a narrativa. Esses espectadores reconhecem a emoção da trama, mas sentem que havia potencial para uma obra ainda mais forte. 3. Os que não gostaram. Para esse público, o filme é lento demais, dramático demais e tenta ser profundo sem realmente ter conteúdo suficiente para isso. Muitos compararam a proposta contemplativa com filmes independentes mais densos, e consideraram Dia de Folga uma tentativa de imitar esse estilo sem conseguir alcançar o mesmo impacto emocional. Os debates nas redes sociais. O longa viralizou especialmente no TikTok e no Instagram. Diversos vídeos analisavam cenas específicas, principalmente. Item a conversa no ônibus com o desconhecido filosófico. Item a cena em que Rafael tira o relógio e guarda no bolso. Item a discussão acalorada com o chefe. Item o momento em que deixa, e depois retoma, a mochila no parque. Item o final interpretativo que deixou muita gente confusa e irritada. Usuários produziram vídeos de teoria, alguns com mais de 1 milhão de visualizações, discutindo principalmente o significado do final. Surgiram pelo menos 4 teorias principais, que comentarei mais adiante. Essa movimentação online ajudou o filme a alcançar público além do esperado. Pessoas que inicialmente não tinham interesse acabaram assistindo só para entender a polêmica. Análise aprofundada do antagonismo invisível. Uma das características mais marcantes do filme é a ausência de um vilão clássico. Não há uma figura maligna clara.
Em vez disso, o antagonista é invisível: a rotina, as expectativas sociais, a autocobrança, o medo do fracasso e a pressão do trabalho. Rafael luta contra uma força abstrata, algo que não pode ser derrotado com confronto direto. Isso torna o filme psicologicamente mais complexo e mais incômodo. O chefe dele, embora represente opressão, não é o verdadeiro inimigo. Ele é apenas um sintoma do sistema que devora o protagonista. O filme enfatiza que não existe uma pessoa culpada, mas sim um ambiente inteiro configurado para sugar energia. Essa escolha narrativa foi elogiada por críticos que perceberam o caráter realista da construção. Na vida real, muitas vezes não enfrentamos vilões, e sim circunstâncias. Como o filme representa ansiedade e burnout. A representação da ansiedade é sutil, mas muito eficaz. Não há ataques de pânico exagerados para gerar impacto. O filme prefere pequenos sinais. Item respirações curtas. Item dificuldade de concentração. Item movimentos repetitivos com as mãos. Item olhares distantes. Item irritação silenciosa. Item microexpressões de exaustão. Esses detalhes reforçam que o protagonista vive em estado constante de alerta. Alguns espectadores mencionaram que se sentiram desconfortavelmente vistos pelo filme, como se suas próprias estratégias de sobrevivência tivessem sido expostas. O burnout é mostrado como um colapso silencioso, não explosivo. Até o auge emocional do protagonista é construído com calma, sem estardalhaço. Essa autenticidade psicológica divide opiniões. Marca de seleção para alguns, é genial. Para outros, é sem graça. A representação das relações familiares. Outro aspecto forte do filme é a relação entre Rafael e sua família, especialmente a relação distante com a mãe e a carga emocional no convívio com ela. A narrativa não dramatiza excessivamente, mas cria pequenos atritos, diálogos meio cortados, silêncios incômodos e tentativas frustradas de aproximação. A tensão familiar é fundamental para a compreensão do protagonista. Ele se sente responsável por cuidar dela, mas ao mesmo tempo sufocado pelas expectativas e pela sensação de ser o único suporte emocional. A direção acerta ao não transformar essa relação em conflito explícito. O incômodo está na falta de comunicação. O público interpretou essas cenas de formas muito diferentes. Alguns acreditam que Rafael deveria se afastar mais da família para proteger sua saúde mental. Outros veem nele um homem preso ao dever moral, que não consegue priorizar a si mesmo. Há quem veja a mãe como vilã emocional. E há quem veja apenas duas pessoas machucadas que não sabem conversar. Essa pluralidade de leituras mostra a força do roteiro. A crítica ao mundo corporativo. O ambiente de trabalho do protagonista é retratado de forma realista ao extremo. Corredor cinza, chefia indiferente, conversas vazias, metas inalcançáveis, falta de reconhecimento. O filme bate forte na crítica ao mercado que exige dedicação total, sem fornecer estabilidade emocional ou financeira. A sequência do chefe é marcante porque mistura humor e violência emocional. O chefe acredita que está sendo razoável, mas seu discurso revela arrogância e insensibilidade. A cena também mostra que o protagonista tem consciência de seu próprio valor, mas está preso a uma realidade que não lhe permite escolher. Críticos destacaram que essa parte do filme é uma das mais potentes, pois reflete vivências reais de milhões de trabalhadores. Não é fantasia, é cotidiano. A solidão urbana como elemento narrativo. A cidade não é apenas cenário, ela é personagem. O filme trata o ambiente urbano como organismo vivo que engole, pressiona e, às vezes, oferece pequenas brechas de respiro. A solidão aparece de forma delicada. Tem pessoas dividindo o mesmo transporte, mas completamente desconectadas. Tem conversas rápidas com estranhos que parecem mais humanas do que as conversas com pessoas próximas. Tem ambientes cheios que parecem vazios emocionalmente. Tem espaços abertos que contrastam com o interior sufocante da vida diária. Essa sensação de isolamento é um dos pilares temáticos da obra e ressoou muito com o público. A trilha emocional da noite. A sequência noturna, que marca o clímax, é visual e emocionalmente impactante. A cidade silenciosa, a iluminação artificial criando tons melancólicos, a trilha sutil e o protagonista caminhando com expressão vazia formam uma das cenas mais elogiadas. É quando Rafael finalmente enfrenta o verdadeiro vazio interno, sem distrações. Alguns chamaram essa parte de existencialista demais. Outros, de poesia visual. A repercussão pós-lançamento e o impacto cultural. Após o lançamento, Dia de Folga ganhou espaço nas redes sociais e se tornou tema recorrente em debates sobre saúde mental, rotina exaustiva e a sensação de viver no piloto automático. O filme não foi um sucesso estrondoso de bilheteria, mas conquistou um público fiel que se viu retratado em vários momentos da obra.
Isso criou, com o tempo, uma espécie de comunidade silenciosa de espectadores que se identificaram profundamente com Rafael e seus questionamentos. A repercussão não veio apenas do público geral. Profissionais da saúde mental, psicólogos e terapeutas começaram a citar o filme como referência cinemática sobre burnout e perda de sentido na vida adulta. Em lives, podcasts e artigos, Dia de Folga passou a ser mencionado como um retrato fiel da fadiga emocional moderna. Mesmo quem não gostou do filme reconheceu o impacto que ele provocou, especialmente entre trabalhadores de rotina rígida, jovens adultos sobrecarregados e pessoas com sensação de estagnação. A cultura digital amplificou esse efeito. Trechos do filme, principalmente cenas de silêncio, olhares vazios e pequenas epifanias, foram transformados em vídeos curtos, memes e frases de reflexão. Ironicamente, muitos desses trechos viraram conteúdos motivacionais, mesmo que o filme não tenha exatamente uma mensagem motivadora tradicional. Isso gerou uma divisão interessante. Parte do público viu nisso uma banalização da mensagem, outra parte achou positivo que o filme alcançasse quem talvez nunca fosse assisti-lo inteiro. A crítica especializada em detalhe, elogios e ataques. A crítica profissional também teve grande peso na construção da reputação do filme. A maioria das análises ficou em torno de 3 e 4 estrelas, mas houve extremos, tanto positivos quanto negativos. Elogios recorrentes entre críticos. 1. Representação realista das pressões cotidianas. O filme dialoga diretamente com a sensação global de exaustão. 2. Atuação do protagonista. Vários críticos o descreveram como excepcionalmente humano, contido, mas expressivo. 3. Direção sensível. A escolha por pausas e naturalismo foi vista como corajosa e madura. 4. Cenas emblemáticas. O diálogo no ônibus e o momento do parque foram considerados dignos de destaque cinematográfico. Críticas frequentes entre críticos. 1. Didatismo simbólico. Muitos acharam exagerado o uso de objetos como metáforas constantes, relógio, mochila. 2. Ritmo arrastado. Uma acusação comum, especialmente para espectadores que preferem narrativas aceleradas. 3. Repetição temática. O filme bate nas mesmas ideias várias vezes. 4. Final apressado. Mesmo quem elogiou o filme chamou o desfecho de brusco. Curiosamente, as críticas negativas raramente atacam a ideia central. O problema está mais na execução. Isso mostra que, mesmo quando falha, Dia de Folga falha tentando algo relevante, e isso explica parte do respeito que ganhou no circuito crítico. A dualidade do final, interpretações concorrentes. O final é, provavelmente, o assunto mais polêmico do filme. Ele não explica abertamente a decisão final de Rafael após seu dia de fuga, deixando margem para interpretações. Interpretação 1. Rafael muda. Parte do público acredita que ele volta para casa transformado, pronto para fazer escolhas mais autênticas, conversar com familiares, se posicionar no trabalho, reorganizar prioridades. Essa leitura vê o final como esperançoso, afirmando que pequenos gestos mudam trajetórias. Interpretação 2. Rafael continua preso. Outros defendem que nada realmente muda. O filme mostraria a realidade dura. Um dia de folga não cura anos de desgaste. Ele volta para a rotina entendendo o problema, mas ainda incapaz de enfrentá-lo. Essa visão considera o final realista e coerente. Interpretação 3. Rafael abandona tudo. Há também uma leitura mais radical, sustentada por pequenos símbolos, especialmente a cena no parque e o abandono temporário da mochila. Essa interpretação vê o final como um prelúdio a uma ruptura total, uma demissão, uma mudança de cidade ou uma decisão extrema. O filme deixa espaço para isso propositalmente, para provocar reflexão. Por que o final é tão discutido? Porque o filme cria um vínculo íntimo com o espectador. Cada pessoa projeta suas próprias frustrações e desejos no protagonista. Assim, o final funciona como um espelho, você enxerga nele aquilo que vive na sua própria rotina. A trilha sonora ampliada, como a música organiza emoções. A trilha sonora de Dia de Folga é construída em camadas discretas, mas poderosas. Ela se divide em 3 funções. 1. Ambientação urbana, sons naturais, ônibus, vozes distantes. 2. Trilha emocional leve, cordas e piano suave. 3. Momentos de epifania, trechos minimalistas que enfatizam descobertas internas. Um destaque especial é a música utilizada na sequência noturna, uma peça lenta e repetitiva que reforça a sensação de estar preso dentro da própria mente. Muitos espectadores afirmam que essa música ficou marcada por dias. A escolha de evitar trilhas dramáticas e grandiosas é totalmente intencional. O diretor queria evitar manipulação emocional explícita. Assim, a trilha guia, mas não empurra o espectador,
dando espaço para interpretações pessoais. É um dos pontos mais elogiados pelos críticos mais técnicos. Construção da cidade como personagem. A cidade, apesar de não ser nomeada no filme, funciona como personagem viva. Ela sufoca, abraça, confunde e ilumina Rafael ao longo do dia. A direção utiliza locais comuns, padarias, ponto de ônibus, praças, calçadas, corredores, para mostrar que a monotonia pode coexistir com beleza discreta. Além disso, as ruas estreitas reforçam opressão. As praças abertas sugerem liberdade. Os prédios altos simbolizam expectativas inalcançáveis. A iluminação urbana marca ritmo emocional. A cidade representa, ao mesmo tempo, prisão e oportunidade. Essa ambiguidade é essencial para o filme. A filosofia do filme, o que ele quer dizer realmente? Apesar de simples na superfície, Dia de Folga trabalha com reflexões profundas. Até que ponto vivemos nossas vidas por obrigação? Quando foi nossa última escolha genuinamente nossa? É possível reencontrar prazer no ordinário? Rotina é inimiga ou organizadora da vida? Fugir é covardia ou necessidade humana? A filosofia do filme não está em grandes discursos, mas nos pequenos momentos, o olhar no espelho, a conversa com o desconhecido, a respiração no parque. Isso cria uma obra que parece cotidiana, mas é secretamente existencial. Conclusão desta parte. A parte 5 aprofunda a recepção, o impacto, o final, a música e os efeitos do filme no público. Dia de Folga pode não agradar a todos, mas dificilmente deixa alguém indiferente. Impacto cultural e discussões pós-lançamento. Depois de seu lançamento, Dia de Folga ganhou um impacto cultural maior do que se esperava para um filme de orçamento médio e narrativa intimista. O longa não foi pensado para ser um grande fenômeno, mas acabou se tornando um ponto de discussão em redes sociais, rodas de conversa e fóruns de cinema, especialmente entre trabalhadores exaustos, estudantes e jovens adultos que se sentiram profundamente representados. Essa identificação imediata criou uma onda de debate sobre saúde mental, autocuidado e os limites do sistema de trabalho atual. Uma das discussões mais fortes foi justamente a frase repetida pelo protagonista: "Eu só queria um dia que fosse meu". Ela virou meme, virou frase de camiseta, virou comentário irônico no X-Twitter e até virou tema de debate sobre burnout em podcasts. Muita gente viu no filme uma forma de expressar algo que vivia, mas nunca verbalizava. A obra também inspirou pequenos vídeos curtos com trechos do filme acompanhados de narrações reflexivas, algo que ajudou o longa a ganhar público fora das salas de cinema. Reações contrastantes entre consumidores e especialistas. É interessante observar como o público geral recebeu o filme de forma muito mais emocional do que a crítica especializada. Enquanto espectadores comuns exaltavam a identificação e a honestidade crua do protagonista, críticos profissionais mantiveram uma postura mais analítica, destacando falhas técnicas e escolhas questionáveis de narrativa. Por exemplo, o público valorizou o silêncio, vendo nele verdade. Parte da crítica considerou os silêncios longos um sinal de insegurança na direção. O público elogiou a simplicidade do roteiro como vida real. Críticos chamaram a simplicidade de preguiça narrativa em alguns trechos. O público achou o protagonista profundo. Críticos viram nele um personagem que poderia ter mais camadas internas reveladas. Esse contraste é comum em filmes que tocam experiências universais. Quando o tema é emocionalmente forte, a experiência do espectador tende a superar defeitos estruturais, enquanto a crítica mantém o foco técnico. Movimentos sociais e debates gerados. O filme também gerou debates sérios depois de seu lançamento. Muita gente, especialmente jovens trabalhadores entre 18 e 35 anos, começou a discutir a banalização do cansaço e da ideia de que é assim mesmo. O longa foi citado em reportagens sobre saúde mental em ambientes corporativos, virou referência em conversas sobre vida acelerada e chegou a aparecer em painéis de discussão ligados à área de psicologia. Alguns temas que surgiram com força. 1. Burnout como epidemia silenciosa. O filme ajudou a tornar o termo ainda mais popular, levando pessoas a refletirem sobre suas próprias rotinas aceleradas. 2. A ilusão da produtividade constante. Rafael é quase uma metáfora viva da pressão por estar sempre ativo, produzindo, entregando resultados. 3. Fuga versus autocuidado. O público discutiu se o que Rafael faz é fuga irresponsável ou autocuidado legítimo. 4. Culpa por descansar. Muitos espectadores relataram se sentir como o protagonista, incapazes de descansar sem sentir culpa. 5. Romantização da simplicidade. Alguns debates acusaram o filme de idealizar a vida minimalista, mesmo sem abordar fatores como desigualdade social.
Essas discussões revelam como o filme tocou questões profundas, indo muito além da história. Análise das metáforas secundárias. Além das metáforas principais, relógio e mochila, a obra trabalha símbolos menores que muita gente ignorou na primeira assistida, mas que se tornaram assunto entre cinéfilos. Um desses símbolos é a janela, presente em quase todas as transições do filme. A janela representa a ideia de limite. Você vê o mundo, mas não o vive. Em várias cenas, Rafael olha pela janela como quem observa a vida acontecer sem ele. Outro símbolo muito comentado é a água. Há cenas em que o protagonista observa um lago, toca a superfície e vê o reflexo distorcido. Muita gente interpretou essa cena como um comentário sobre identidade fluida, que mudamos conforme pressão, ambiente e escolhas. Essas metáforas transformam o filme em um prato cheio para interpretações subjetivas, e a cada revisão novas leituras surgem. Recepção internacional. Embora o filme tenha sido pensado principalmente para o público local, curiosamente ele atraiu a atenção de festivais internacionais. Em países como Argentina, Portugal e Espanha, Dia de Folga foi elogiado por seu naturalismo emocional e pela forma como expõe uma crise global vinculada à modernidade, o colapso interior causado por rotinas desumanizantes. Alguns críticos estrangeiros chegaram a comparar o filme com produções indie norte-americanas e até com obras minimalistas do cinema europeu, especialmente no uso de longos takes e diálogos existenciais. Discussões sobre o final. Uma das divisões mais intensas é sobre o desfecho. Sem dar spoilers diretos, o final ambíguo gera 3 grandes interpretações. 1. Interpretação otimista. Rafael encontra um rumo e renasce emocionalmente após o dia de folga. 2. Interpretação realista. O protagonista volta para a vida, mas agora com maior consciência, nada muda muito externamente, mas algo muda dentro dele. 3. Interpretação pessimista. Nada se resolve, e o filme termina sugerindo que o ciclo continuará indefinidamente. Essa ambiguidade foi celebrada por quem gosta de finais abertos, mas irritou quem esperava a resolução clara. Críticas negativas mais comuns. Apesar de amado por muitos, o filme recebeu críticas duras, como: item, pretensioso demais. Item, finge profundidade. Item, se perde na própria poesia. Item, ritmo lento ao ponto de parecer série arrastada. Item, personagens secundários descartáveis. Esses pontos negativos são levantados especialmente por quem gosta de narrativas mais diretas. Por que, mesmo com falhas, o filme funciona tão bem? Porque ele acerta no mais importante: capturar sentimentos reais. O espectador não vê ação, explosões ou grandes reviravoltas. O que vê é alguém como ele mesmo, cansado, cheio de dúvidas, mas lutando para respirar. A sinceridade emocional supera defeitos técnicos, e é por isso que o filme virou discussão nacional. O pós-lançamento, impacto cultural e as interpretações mais complexas do filme. Depois da estreia de Dia de Folga, o filme começou a ganhar tração especialmente nas redes sociais. A produção não nasceu para ser um blockbuster, mas encontrou um público fiel que passou a compartilhar cenas, frases e até teorias sobre o significado das escolhas do protagonista. O interessante é como a obra ultrapassou o cinema e se tornou tema frequente em discussões sobre saúde mental, mercado de trabalho e vida contemporânea. Essa repercussão pós-lançamento é essencial para entender a importância cultural do filme. O público se dividiu entre aqueles que viram o filme como crítica social profunda e aqueles que enxergaram apenas um drama sobre um homem cansado. Essa dualidade revela a força do filme. Obras que não geram debate normalmente desaparecem. Dia de Folga permaneceu na conversa justamente porque permite múltiplas leituras. O impacto foi tão grande que algumas cenas viraram memes, principalmente a sequência em que Rafael olha para o relógio e simplesmente decide ignorá-lo. Mas, ao mesmo tempo, essas imagens se transformaram em símbolos de resistência contra o excesso de produtividade. Muitos usuários comentaram que era o filme perfeito para quem vive no automático. A obra, portanto, dialogou diretamente com uma geração exausta. Aprofundando a discussão sobre produtividade e burnout. Um dos motivos pelos quais o filme se destacou no debate público é sua abordagem sobre burnout. Embora não trate disso de forma clínica, o filme representa o esgotamento de maneira sutil e visual. A respiração pesada, o olhar distante, os silêncios incômodos e as pequenas ações automáticas entregam muito da psicologia do personagem. Em várias entrevistas, o diretor explicou que quis capturar o que existe entre um suspiro e uma palavra, sugerindo que a linguagem corporal fala tanto quanto o diálogo. Críticos elogiaram essa abordagem, afirmando que poucas obras conseguem retratar burnout sem exagerar.
No entanto, alguns especialistas na área chamaram atenção para a possível romantização do colapso emocional. Para eles, o filme corre risco de transformar sofrimento em estética. Essa crítica não foi majoritária, mas apareceu em análises acadêmicas que exploram a representação da saúde mental no audiovisual. Ainda assim, o consenso geral é que o filme abriu portas para discussões sérias, especialmente porque o protagonista não sofre um colapso dramático, mas sim uma erosão lenta, muito parecida com a vivida por milhões de trabalhadores. Leituras filosóficas e interpretações alternativas. Um ponto que ganhou força entre cinéfilos foi a interpretação filosófica do filme. Muitos sugeriram que Rafael representa o homem médio contemporâneo, preso entre individuação e exigências sociais. Outros relacionaram sua jornada ao existencialismo, a ideia de que a liberdade só surge quando reconhecemos as próprias contradições. Duas interpretações ganharam destaque. 1. A leitura existencial. Defende que o dia de folga é o momento em que Rafael encara o absurdo da própria vida. Ele percebe que tudo o que faz é repetitivo e sem sentido intrínseco, e que apenas ao suspender essas tarefas ele pode enxergar quem é. Essa interpretação relaciona o filme a ideias de Camus e Sartre, especialmente a noção de que a liberdade é uma construção individual, não um presente social. 2. A leitura metafórica. Sugere que o filme não é literal, cada encontro do protagonista representa uma parte de sua psique. O chefe seria a culpa interna, o desconhecido do ônibus, a consciência, a vizinha idosa, o medo do futuro, o adolescente, o desejo reprimido de espontaneidade. Essa visão transforma o filme quase em uma jornada mental, não física. Ambas as leituras enriquecem o debate e mostram como a obra permite profundidade mesmo sem explicações diretas. A recepção da crítica internacional. Embora o filme seja nacional e tenha lançamento concentrado no Brasil, críticos internacionais que tiveram acesso a exibições especiais elogiaram sua universalidade. Em fóruns estrangeiros, muitos disseram que o filme poderia ter se passado em qualquer grande cidade. O tema da exaustão é global, e isso ajudou a obra a circular entre nichos cinéfilos. Críticos elogiaram especialmente a direção centrada no ator, o realismo emocional, a honestidade da narrativa, o uso da cidade como personagem. Porém, houve críticas também. O segundo ato considerado longo demais. Algumas metáforas repetitivas. Final ambíguo que não agrada a todos. Ainda assim, a avaliação geral ficou acima da média para produções desse tipo. O final, interpretações, críticas e o que ficou em aberto. Uma das discussões mais acaloradas envolve o final do filme. Sem entrar em spoilers literais, a conclusão deixa aberto o que acontecerá com Rafael depois daquela noite. Para alguns, isso é um golpe de genialidade, sugerir que a vida continua, sem respostas. Para outros, é apenas preguiça de roteiro. A ambiguidade permite dezenas de interpretações possíveis, como 1. Rafael decide mudar radicalmente, largar o emprego, reorganizar prioridades. 2. Rafael volta exatamente para onde estava, mas com nova consciência. 3. Rafael não volta mais ao mesmo lugar emocional, mesmo que retorne fisicamente. Essa multiplicidade de leituras transformou o final em ponto de encontro entre fãs e detratores. Mas é inegável que a escolha gerou impacto. Porque o filme funciona tão bem para alguns e tão mal para outros. O segredo dessa divisão está no tom. O filme é lento, contemplativo e focado em microexpressões. Esse tipo de experiência agrada quem busca cinema psicológico e reflexivo. Mas quem espera narrativa objetiva, com grandes conflitos externos, sente-se enganado. Além disso, o filme pede identificação. Quem vive rotina desgastante tende a se ver em Rafael. Quem não compartilha dessa realidade às vezes acha a história exagerada ou sem sentido. A obra também não oferece soluções, não há discurso motivacional nem virada grandiosa. Isso é realista, mas pode frustrar quem deseja esperança explícita. Por fim, a estética naturalista e a narrativa fragmentada dividem o público entre quem vê poesia e quem vê apatia.